Começo do culto, né? Desde o começo Deus já vem falando, né? Através da vida da Gabriela, através dos louvores, através das ministrações, de tudo que está sendo feito aqui, Deus já vem falando. E eu estou aqui só para complementar aquilo que Deus já está fazendo. Em nome de Jesus, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus Pai amado, é a Tua palavra. Nela agora nós vamos nos concentrar, nós vamos mergulhar profundo nesses ensinamentos que o Senhor tem tido, Pai amado, com sua igreja, que através disso o Senhor possa nos transformar, reavivar, trazer um espírito novo, e que nós possamos sair daqui, Pai amado, melhores do que entramos, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz e transformadora, Pai amado. Ela tem o poder de mudar todas as situações, e através delas, Pai amado, nós recebemos cura, libertação e a vida em nome de Jesus. Amém? Quando a Gabriela começou a falar, meu coração já se encheu de alegria, porque Deus está neste local. E os anjos dele têm cooperado ao nosso favor. E quando ela começou a falar no Salmo 20, ela já foi falando tudo aquilo e meu coração se encheu de alegria, porque ela falou tudo aquilo que Deus ministrou em mim, que é sobre marcas. Alguém aí tem alguma marca na vida, alguma coisa? Marcas. Com os processos, Deus gera frutos. Cristão do nível de Deus tem que ter marca. Sem marca, nós não somos cristão do nível de Deus. Então hoje Deus vai falar para nós o que são marcas. O que é isso? Como é feito isso? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 5, capítulo 1, a partir do verso 5. Livro de Ageu, capítulo 1, verso 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, o recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos os levaram. Deus havia liberado uma ordenança através da vida dos profetas daquele tempo, dizendo ao povo que se voltasse, aquela geração que se voltasse durante a reconstrução do templo do Senhor, se voltasse a Ele era a primazia, Ele era a prioridade, o templo dele, viver para Ele, fazer as coisas para Ele, era a prioridade do povo. Mas o povo não. Se você for ler esse capítulo inteiro, ali fala que o povo estava preocupado no quê? Nos seus caminhos, na sua vontade, em construir as suas casas, em andar bem, em andar bonito. Não estava colocando em prioridade as coisas de Deus. E aquela geração, assim como nós hoje, temos tido muitas atitudes que falam disso, que nós não temos colocado como prioridade as coisas de Deus, as coisas do reino. E por isso, por muitas vezes, passamos por várias situações, porque nós não temos respondido ao chamado do Senhor. Porque a palavra de Deus nos fala ali em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, a sua vontade, e todas as suas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, perseguir, ir atrás, sair do lugar, ter esforço. Primeiro, prioridade, antes de todo o resto, antes da comida chegar na minha casa, eu tenho que orar. Reino, não só um reino vindouro, mas que o reino dos céus se espalhe aqui na terra. Tem muitas pessoas precisando de salvação. Nós preocupamos só eu ser salvo. Eu sou salvo. O resto é o resto, mas essa não é a vontade de Deus. Eu estou aqui, você está aqui, meu irmão, para ser utilizado como instrumento do Senhor, para cumprir um chamado eterno, que é levar vidas ao Senhor. É isso que Ele quer. Mas ainda nós estamos buscando mais as coisas do mundo.
As coisas do mundo nos ludibriam os olhos. E isso é um alerta para nós hoje, que é o começo da apostasia, e muitos não sabem porque nós estamos passando por várias lutas hoje em dia. Desde os profetas, eles nos falavam para nós nos voltarmos a Deus, e até hoje é pregado para nós nos voltar a Deus. Qual a diferença de nós e aquele povo? Qual a diferença? Situações adversas que eles passaram e que nós estamos passando por causa do que ele falou. Veja onde os seus caminhos os levaram. Não foram os caminhos de Deus, foram as nossas escolhas. Foi aquilo que nós escolhemos. Alguém já ouviu falar de Demas na Bíblia? O pastor falou esses dias atrás de Demas. Esse personagem aparece na Bíblia em 3 passagens. Uma delas ali em Filemão, no capítulo 1, versículo 24, fala que ele era um cooperador da obra. Ele participava da obra, ele devia ir numa igreja, ele andava com Paulo, ele era cooperador. Aí lá no livro de Colossenses 4,14 fala assim, que ele andava com Paulo. Você anda com alguém que prega a palavra? Você anda com pessoas que pregam a palavra? Você frequenta uma célula? Você vai à igreja? Então você conhece a Deus. Não sei se intimamente, mas você recebeu de alguma maneira a palavra de Deus. E esse homem recebeu a palavra de Deus. Mas num certo momento ele se apaixonou. A palavra nos fala lá em 2 Timóteo 4,10. Porque Demas desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Praticamente ele abandonou, se você ler o capítulo ali, ele abandonou Paulo sozinho num julgamento, numa tribulação. Ele desamparou. Quantos de nós nesse tempo, quantas pessoas, quantas cadeiras vazias do seu lado, tem abandonado, desamparado, esposas sozinhas, filhos sozinhos, maridos sozinhos? Muitos têm desamparado. E no meio da onde? Da tribulação. Isso acontece com frequência hoje porque nós vivemos uma sociedade de autossatisfação. É a minha satisfação que importa. É eu ser feliz, é eu ser alegre, é eu ser contente. Por que eu vou fazer o meu irmão ser contente? É eu que tenho que estar feliz. Olha, se essa palavra não é boa para mim, eu vou embora. Hoje o culto não foi para mim, não me satisfez. Misericórdia, irmão. Isso não pode estar no nosso coração. Isso não pode estar no nosso coração. Porque a palavra de Deus, lá em Salmo 23, fala: o Senhor é o meu pastor. E ele faz uma afirmação: nada me faltará. Satisfação completa, plenitude. É isso que esse versículo fala. O salmista está falando, Davi, que ele era pleno no Senhor, não precisava de mais nada. E ele vivia para a obra de Deus, para servir o Senhor. A palavra satisfação significa o ato ou efeito de causar, de sentir prazer, contentamento. Prazer resultante de uma realização daquilo que se espera ou deseja. Irmãos, quem está satisfeito aqui hoje? É realidade essa mão levantada que não é para mim, é para Deus. Não é para o pastor Carlos, pastor Horácio, pastor Abete, pastor Elton que você está falando, pastor Marcelo. É para Deus. Deus não se zomba. Satisfação em estar aqui. Se isso aqui é sua casa, o teu lar, quando você entrar por aquela porta, você tem que sentir um amor. A hora que você estiver trocando em casa, se satisfaça, não faça com raiva. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir lá para bater o cartão. Eu tenho que ir lá. Enquanto não me custar algo, enquanto ir na igreja, servir ao Senhor, não me causar algum malefício, eu vou bem. O dia que me causar algum malefício, eu saio fora. Eu ando. Demas desamparou. Nós estamos passando por uma luta, irmão. É um tempo de guerra. Vamos desamparar agora?
É um tempo de guerra, onde aqueles que têm a coragem, aqueles que têm a presença de Deus vão fazer a diferença. Deixa eu falar uma novidade para você hoje. Você foi escolhido para hoje. Ou você está contrário à vontade de Deus? Nós nascemos nesse tempo, foi para essa luta que Deus nos colocou. Tem uma novidade para te falar, Carrot. Deus te chamou para estar nesse tempo. É hoje, Carrot. Não era para você ter nascido há 60 anos atrás, é hoje. É hoje, para passar por esse momento. Senão nós não estamos dando credibilidade a tudo que a Gabriela falou do Salmo 20. Confiar no Senhor. É por isso que Ele levantou. Então você é forte, você é soldado, você é guerreiro. E sobre você repousa o Espírito Santo do Senhor. A partir de hoje a gente tem que saber que confiança. Que nós fomos escolhidos para esse tempo. Ele nos levantou para essa obra. Sabe, muitas vezes as pessoas têm abandonado porque têm dado ouvido às coisas do mundo, a murmuração. O povo ficou no deserto porque escutou a murmuração. Um escutava a murmuração do outro e ficava no deserto. Irmão, se você está passando por uma luta, para de murmurar, seja alegre, seja convicto. Deus me deu uma luta, irmão, e eu vou vencer em nome de Jesus. Você passa essa confiança para o outro irmão. Agora nós como igreja, vamos murmurar? Eu estou passando por uma luta, eu não aguento. Que Deus que a gente serve, que desde o começo do culto foi falado, sua confiança está onde? Confiando em nosso Deus, em seu imenso amor, não seremos abalados. Porque o povo de Deus está abalado? Porque o povo de Deus está pondo luto? Para quê? Nós não somos abalados. Em todas as situações nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós temos que ter confiança. O medo é o causador de várias síndromes hoje no mundo. E esse medo não vai entrar na porta da igreja. Em nome de Jesus. Aqui não tem síndrome, aqui tem gente curada, transformada, renovada em nome de Jesus. Não, nós não podemos dar espaço. E eu estava indo trabalhar, e eu tenho costume, nós vamos de ônibus, é uns 40 minutos de deslocamento daqui até lá, né? Quero estava no ônibus, dá para ver bastante coisa, ônibus tranquilo. E eu estava olhando esses dias de chuva, as nuvens. E as nuvens começaram a baixar, e eu achei aquilo bonito, fiquei impressionado, as nuvens baixinhas, dava até para tocar, porque tinha tido chuva numa madrugada, baixinha. E eu comecei a olhar que, nossa, que linda, as nuvens parecendo algodão, criança querendo tocar, né? Aí o que aconteceu? Deus falou para mim assim, é acima das nuvens. É acima das nuvens. Eu falei, mas o que, Deus? Acima das nuvens? O céu é acima das nuvens. Eu falei, mas Deus, as nuvens é tão bonitas, a gente chega, parece que é um lugar tranquilo, você quer ficar fofinho ali. Ele falou assim, nas nuvens é onde ocorrem as tribulações. Maurício, o que você está falando? Alguém já pegou um voo de avião? A hora que ele está remetendo, está passando pelas nuvens, aonde é a tribulação? Onde acontece? Aonde que é o lugar seguro, lá que o avião, a luzinha para você já tirar o cinto? Após as nuvens. É um lugar tranquilo, é um lugar que ele entra em cruzeiro, que o avião vai tranquilo, que você sente paz. E aquilo te gerou o quê? Uma experiência psicológica. E naquele momento, toda vez que você for viajar de avião, a hora que ele passar, você sabe da tribulação. E você começa a quê? Ter uma experiência. Começa a gerar em você algo novo. E toda vez que nós passamos por circunstâncias adversas, isso gera em nós marcas. Nós precisamos passar por um grande tempo de aflição para que haja o avivamento. Às vezes a gente não entende isso, mas é aonde a gente volta para Deus. Infelizmente, é onde a gente volta para Deus. Quando está tudo bom, tem comida na mesa, está tudo tranquilo, a gente não busca, porque a gente está acomodado. Não precisa sair do lugar, está chegando tudo. Mas quando começa a tribulação, nós nos movemos. Ora mais, busca mais, jejua mais. Então esse tempo foi preparado para nós, para que nós nos levantássemos ainda mais fortes. Agradeça a Deus, não fica achando culpado, não fica querendo achar alguém como bode expiatório. Deus tem, nas mãos dele estão todos os planos. Ou a gente acha que ele erra? O pastor Carlos falou uma coisa maravilhosa esses tempos, os tsunamis. Deus deixa vir de vez em quando para mostrar o tamanho do poder dele. E aquilo me impressionou, eu falei, é verdade.
Misericórdia. Vem um tsunami que acaba com tudo. E ele segura, ele colocou a areia da praia como limite. E nós ficamos duvidando do poder de Deus. Às vezes nós passamos dúvida. A palavra de Deus, ali em Gálatas, no versículo 6, capítulo 6, do verso 12 ao 18, nos apresenta uma condição. Eu vou ler para a gente ganhar um tempo. Os que desejam causar boa impressão exterior, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de que se gloriem no corpo de vocês. Quanto a mim, eu jamais me glorio, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Aqui Paulo nos está falando, alertando, contextualizando ali. Paulo estava vivendo um ambiente onde os cristãos estavam vivendo de jargão. Eu sou circuncidado. Eu sou circuncidado. Eu sou batizado. Meu irmão, o batismo é maravilhoso, mas se você não tomar posse do batismo, ele vai ser uma mera religiosidade. O batismo tem que fazer a diferença na sua vida. É todos os dias lembrar daquele dia que você desceu uma velha criatura e subiu uma nova criatura. Não foi só o pastor ali, todo mundo reunido tirando foto. Foi uma condição espiritual. Foi algo eterno. Nós não podemos deixar disso virar uma prática religiosa. Aqui ele está falando que eles estavam vivendo de práticas religiosas, sendo cristão de aparência. Não pode ser isso. A igreja do Senhor Jesus não é isso. Nós não podemos viver. E ele exortou até as pessoas mais velhas da igreja, até Pedro, Paulo estava exortando, para não ficar, e muitos de nós estão vivendo nesse caminho, sem aparência. Deixa a aparência de lado, meu irmão, vive a verdade. As marcas do Senhor têm que começar no nosso coração, na nossa alma, e vir limpando, porque exteriormente, meu irmão, é isso. Essa sociedade de hoje é uma sociedade extremamente de aparência, e muitos até querem tirar marcas, porque você tem que ser a aparência do mundo. Nós temos que parecer com o mundo. Se nós não formos igual ao mundo, como eu vou tirar uma selfie? Como eu vou fazer um like? Como eu vou aparecer na sociedade se eu não aparecer com o mundo? E aonde nós vamos deixando o ser cristão de lado e vamos aparecendo cada vez mais com o mundo. Misericórdia, uma geração hedonista. O que é isso, Maurício? Hedonismo é uma doutrina inspirada em Sócrates, que defende a busca do prazer como finalidade de vida, sendo o nosso próprio prazer a nossa maior felicidade, a finalidade da vida. Misericórdia. E essa filosofia, ela se baseia em 2 pilares. O primeiro pilar é o negacionismo. Que é isso, Maurício? Eu não tenho dor, eu não tenho problemas, não tenho sofrimentos. A pessoa se esconde num caramujo e faz tudo que ela tem, não aparecer. Está tudo aqui dentro da minha caixa de Pandora, está fechadinho aqui. É isso. Por isso que as pessoas estão com várias síndromes hoje. Esconde, e está tudo fechado. Uma hora isso aqui vai transbordar, meu irmão, e vai aparecer os problemas, vai aparecer a vergonha, vai aparecer quem nós somos de verdade. Negacionismo. E o triunfalismo. Só terei vitórias. Eu sou o melhor de eu mesmo. Eu não tenho fracassos. Pessoas que aparentam ser excepcionais. Aparência. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que brilhar na sociedade. Tudo ao contrário do que Jesus fala. Tudo ao contrário do que Jesus fala.
Não tem nada a ver com verdade bíblica, porque Deus, na sua sabedoria infinita, nos permite passar por momentos de aflições. Ele nos permite passar. A palavra de Deus fala em João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, coragem, não tenha medo. Eu, Deus, venci o mundo. Onde está a nossa inspiração? Onde está a nossa busca? Sabe, irmãos, essas cicatrizes, essas marcas, elas podem vir de duas formas. Ela pode vir de um infortúnio, que é quando é algo que acontece que a gente não espera. Um acidente, tragédias, é um infortúnio. Ou elas podem ser geradas de escolhas erradas. É um ato, uma atitude, quando a gente escolhe errar, quando a gente decide errar. E o que são as consequências? Dor, tristeza. E o que isso tem que gerar em nós, cristãos? O que isso tem que gerar a partir de hoje em nós? Um arrependimento, uma nova escolha e a compreensão de que Deus está usando aquela situação para nos tratar. Reflita em cada situação adversa que você passa. Reflita. Sabe, irmãos, eu tinha por volta de 7, 8 anos. A minha mãe, nós morávamos em Ribeirão Preto, minha mãe tinha um jardim, um corredor muito grande. E lá tinham várias plantas, porque minha mãe amava plantas. E naquela época não tinha dinheiro para comprar esses vasos bonitos. Ela pegava aquelas latas de óleo, lata de tinta grande, colocava as plantas e pintava. E colocava lá. E o que acontecia? Enchia o quintal, e eu brincando, correndo nas plantas. Aí a voz da sabedoria, você vai se machucar. E eu virava as costas e corria. Deu 30 minutos, eu estava no hospital, com o lado esquerdo do nariz cortado, aberto, tomando anestesia para dar 6 pontos no nariz. O que aconteceu naquele dia, meu irmão? Eu tive dor. Porque eu lembro até hoje, eu tive dor. Eu tive arrependimento de não ter escutado a minha mãe. E me deu uma compreensão de que todas as situações Deus nos trata. E eu trago essa marca até hoje. Deus está marcando algumas pessoas aqui hoje. Deus está trazendo coragem, intrepidez. Ele está te deixando passar por essa situação para provar a sua fé, para te capacitar. Você foi escolhido. Acabamos de cantar que você foi escolhido. Hebreus, capítulo 12, do verso 4 ao 11, nos fala: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que eles dirigiu como os filhos. Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado pelo pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produzirá frutos de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Disciplina é um exercício, aceita. Quem é pai disciplina o filho. Por que você não aceita como pai a disciplina de Deus? É muito fácil disciplinar o filho e aceitar a disciplina de Deus. Crente maduro não aceita Deus disciplinar? E quer viver o melhor de Deus? Tem que aceitar a repreensão do Senhor. Ele está nos conduzindo a algo novo, um caminho de santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. É tratamento.
né, não sei se tem policiais aqui, se alguém já foi no batalhão, você é o quê? Você é treinado, você passa por situações reais, você é treinado para quê? Para quando vier a verdade, você está preparado e capacitado. Agora chegou a hora de nós encararmos a verdade. Desde pequeno, muitos aqui escutavam a palavra de Deus falar, vai chegar um tempo de luta, chegará um tempo de aflição, chegará um tempo da justiça. E aí? Exercitou? Se exercitou, meu irmão? É agora, ó. Quem está preparado? Ou vai correr do fronte? Ou vai desamparar os pastores, os líderes, a igreja, a família? Foi assim que Demas fez. Começou uma crise, ele abandonou Paulo. E muitos têm feito isso com a igreja do Senhor. E muitos têm feito isso com a igreja do Senhor. Com os sofrimentos, os processos, Deus quer obter um resultado. Deus quer nos legitimar como filhos. Aleluia! Você é filho legítimo através das provações. Deus vai te capacitando a ser um filho legítimo dele. Um filho consolidado. Irmãos, eu não sei se alguém passou por esse testemunho. Eu com 16 anos para 17, marcas, nunca esqueça as marcas, elas geram mudança. Eu por 16 anos, eu me levantei contra minha mãe. Eu achava que eu era dono do meu nariz. Eu achava que eu tinha o controle da minha vida. Eu queria sair de casa porque ela estava me regrando, me disciplinando. Uma mãe solteira disciplinando um filho, 16 anos, conhecendo a vida, ela começou a me regrar, e eu achei que aquilo já não era para mim, e eu me revoltei contra minha mãe. Aí eu lembro, pastor, minha mãe pegou, você quer se levantar, revoltar, William? Sabe o que ela levou eu? Vamos lá num lugar comigo. E eu não estou mentindo que a Fernanda tem um documento lá, ela viu. Minha mãe me levou no cartório, então agora você está emancipado, faça o que você quiser fazer da sua vida, porque eu não tenho uma responsabilidade sobre você. Com 16 anos eu fui emancipado. Minha mãe me emancipou no cartório. Agora você pode ir embora de casa. Aquele dia, depois do cartório, saiu assinando o documento, caiu uma pedra na minha cabeça. Eu estava perdendo a legitimidade da minha mãe. E muitos têm perdido a legitimidade de Deus, porque não aceita a repreensão. Naquele dia, eu senti que eu estava fazendo algo errado. Mas a minha mãe deixou alguns dias, eu lá, estava dormindo na casa de um tio, outro tio, até que eu caí em si, glória a Deus, eu fui lá e pedi perdão para ela. Mas ela falou, eu não vou tirar esse documento, porque isso vai servir de amostra, que um dia você se levantou contra eu. E esse documento eu tenho até hoje. Que um dia eu não aceitei a repreensão. Porque ela falou, um dia você vai ter filhos. E tomara em nome de Jesus que eles nunca se levantem contra a sua autoridade. Irmãos, nós temos que entender que os caminhos são de Deus. E nós nos levantamos contra aquilo que é de Deus. Nós não podemos fazer isso. Em 1 Pedro, ele nos fala ali, no capítulo 4, do verso 12 ao 19. Isso é maravilhoso. Se a gente sair daqui entendendo isso aqui, já valeu o dia. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do meu nome, nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Contudo, se sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por esse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, como será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Sim. Desculpa. 17. Desculpa. Pois chegou agora o 18.
E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar. Olha o que a Gabriela falou no começo, no Salmo 20: devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Processos são os meios que Deus usa, períodos de dor, etapa que a gente passar para gerar fruto. Produção de fruto, propósito de Deus em nós, é algo vindouro. Uma semente, ela precisa brotar, né, Pedrinho? Pedrinho está aí, a semente tem que quebrar para sair. A dor, ela passa por tribulação para gerar algo. A lagarta, nós passamos o ministério com criança agora na festa dos tabernáculos. Até a Esther foi a lagarta, né, Esther? Houve dor para ela sair do casulo, ela teve que quebrar, ela passou por um momento de tribulação. Muitas vezes nós não queremos sofrer, nós não queremos, é ser humano, mas vai passar, vamos ter que passar por um momento de lutas. Romanos, capítulo 5, 3 ao 4, 5, 3 ao 4, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Como nós vamos vencer o mundo lá fora, se nós não aceitamos a transformação em nós? A igreja se levantou nesse tempo, foi maravilhoso. Mas há um tempo de transformação do nosso caráter. Nós estamos sendo moldados. Meus irmãos, e sabe o que acontece quando Deus trabalha em nós? Ele traz juízo, Ele traz correção, Ele traz disciplina, cuidado, entendimento. E uma coisa maravilhosa acontece quando a gente passa por tribulação: a graça de Deus nos reorganiza. A graça de Deus é maravilhosa, ela nos reorganiza, ela coloca no lugar, ela te puxa para o trilho de novo, ela nos coloca, é a graça de Deus. Porque nós somos o quê? Seres humanos, mas é Deus agindo através de nós, que há mudança, que há transformação, que há desempenho na vida com Deus. E por último aqui eu queria abrir o último versículo, 1 Pedro, no capítulo 1, do 4 ao 7, 1 Pedro, capítulo 1, do 4 ao 7, nos fala assim, ó: para uma herança que jamais perecerá, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada. Está chegando a revelação no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam andar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e é genuína e resultará em louvor e glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Quando Ele for revelado, meu irmão, você sentará nos altos tronos, porque você é sacerdócio real, escolhido por Deus, filho legítimo. Por isso Ele está te tratando, Ele está cuidando, Ele está renovando a sua vida. Aceita o tratamento de Deus, aceita os propósitos do Senhor. Sem o processo, muitos de nós não chegarão a ser filhos genuínos, filhos cristãos, do nível que Deus planejou. E eu falei de marcas, e as marcas de Deus nunca são esquecidas de nossas vidas. E no dia do meu casamento, a minha mãe chegou ao meu lado e falou algo maravilhoso para mim. Ela falou assim, ó: meu filho, foi para isso que eu te preparei, para que você produza uma família, para que você gerasse frutos. Eu quero ter netos através de você. Você não entendia lá atrás, filha, as cintadas, as correção,
mas eu tinha que te pôr no caminho. Hoje é um dia mais feliz da minha vida, vendo meu filho se casar, porque você é exemplo para os seus irmãos. Eu não sei se todos vão chegar até aqui, mas o meu papel está cumprido. Um filho meu reconheceu o meu esforço, e tudo que eu não tive como mulher, você está me dando como filho. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer falar para você no último dia. É disso que Deus quer falar quando chegar a hora. Meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Você cumpriu o chamado, você cumpriu a carreira, você não desistiu, em meio às lutas você prosperou, você andou em fé, cheio do Espírito Santo. Você não teve medo das tribulações, das nuvens, porque eu faço milagres e maravilhas, eu movo os céus e terra, eu abro os mares para você passar. É isso que Ele quer falar para você. É isso que Ele quer falar para você. E sabe, irmãos, a palavra de Deus nos fala assim que, ali em 2 Coríntios, não precisa abrir não, só para finalizar, capítulo 4, do 7 ao 18, mas eu não vou ler tudo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, nós não somos nada, para mostrar que este poder que excede tudo, provém de Deus e não há homens, há sombras, não é homens que governam o Brasil, é Deus, é o Senhor Jesus. De todos os lados nós estamos sendo pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos com o que escutamos, mas nós não estamos desamparados. Nós temos um Pai. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. É tempo de nós revelarmos a glória de Deus através de nós. O Fabinho falou uma coisa maravilhosa aqui na sexta-feira. Isso queima no meu coração. O pior pecado é o da omissão. Omitir. Deixa Deus te marcar. Deixa o Espírito Santo te usar. Vai haver dor, você vai ser xingado. Que me xingue pelo nome de Jesus. Que me apedrejem. Agora chegou a hora de levantar os mártires dessa geração, aqueles que vão estar no fronte de batalha lá na frente. Eu amo a Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus, independente das circunstâncias. Eu escolho o Senhor, é minha prioridade. Essas marcas que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão, minha irmã, é para te provar. E você tem valor. Você venceu. Fica abaixo da sua cabeça em nome de Jesus. Queria chamar a equipe de louvor aqui para nos conduzir. Tem um tempo de adoração a Deus, um tempo de louvor. Enquanto eles preparam aqui, receba isso de Deus. Se você acha, se você sente que você está sendo julgado, sobre você é um peso, escuta isso, meu irmão. Palavra de Deus no livro de João, capítulo 20, verso 19 e 31. Deus não poupou nem o seu filho, e ele traz as marcas. Ao cair da tarde daquela primeira semana, estando os discípulos reunidos com portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Tenho dito isso e mostrou-lhe as mãos, o lado das mãos. Os discípulos se alegraram quando viram as marcas. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês.
assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E soprou-lhes: recebam o Espírito Santo. Sejam perdoados os pecados de alguém. Estarão perdoados se perdoarem os pecados. Se não perdoares, não serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no selado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali, Tomé com eles. Apesar de não estarem com as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse: coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, e disse-lhe a Tomé: coloque a mão no meu lado, para que não duvide e creia. O Senhor é meu Deus, disse Tomé. Então Jesus disse: porque viu, creu. Felizes são os que não viram e creram. Sou eu e você, meu irmão. Nós não vimos as marcas, mas nós cremos que Ele foi marcado naquela cruz. Deus marcou o seu próprio Filho, porque Ele era carnal, Ele precisava vencer o pecado. Deus fez uma marca nele, pelo meu e pelo seu pecado, pela minha e pela sua corrupção. Ele entregou o seu Filho. E você ainda tem medo? Esse Deus maravilhoso, a Esther falou no começo, Deus não permitiu a morte do filho de Abraão, mas Ele entregou o seu próprio filho, para ser marca de uma geração, para ser a virada, para ser a nova etapa, para ser o recomeço. A sua vida tem valor, você tem valor. Vamos louvar ao Senhor. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Antes de nascer, escolhido fui. Você é filho. O meu nome me chamou. Ele te chamou como filho. De novo nasci em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Não tenha medo das tribulações. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ouça agora, igreja. Ouça agora, igreja. Foi liberada uma profecia sobre essa igreja na sexta-feira. A Samara teve uma visão e revelou uma profecia sobre essa igreja. Brasas de fogo saíam do altar e queimavam a igreja. Brasas de fogo queimando a igreja.
Para você ser aceito como filho, tem que haver fogo, tem que haver fogo, tem que haver fogo, tem que haver fervor. Para você superar as batalhas, você tem que ser do fogo, da convicção, da entrega. Por isso agora, levante a sua voz, ore. Aqueles que oram em língua, comece a orar em língua. É um momento que o povo de Deus tem que colocar em prática aquilo que aprendeu. Comece a chamar a atenção do Eterno para você. Deus tem que ver a sua situação. Ele faz o impossível acontecer. Cante isso a Deus. Por Ele, perfeito amor que me alcançou. Cante isso a Deus. Me resgatou. Me resgatou. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Abre o mar pra eu passar por Ele. Com convicção. Perfeito amor que me alcançou. Ele te alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Profetiza sobre a sua vida. Eu não sou mais escravo do medo. Declara, profetiza. Eu sou filho de Deus. Bem forte agora, eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Só você que crê, aplauda bem forte a Ele. Aleluia! Uou! Uou! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só você que é filho, levante sua mão bem forte. Sabe, o Senhor está falando para você assim: olha, Ele não te deixará, jamais te desamparará. E se a fornalha se aquecer demais, saiba, Ele vai passear dentro da fornalha com você. Crê? Ele vai estar lá na fornalha com você e vai ser o teu livrador, o teu libertador, aquele que vai te levar a todas as conquistas. Porque a conquista não é sair da fornalha vivo, a conquista é sair da fornalha fiel. Isso é que é vitória. Não é sair vivo, é sair fiel. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Pastor Horácio está pedindo aqui para eu reforçar, ó, semana que vem, escola de crescimento continua, tá certo? E todos vocês são convidados a participar. Dá um abraço ao seu irmão, fala para ele, ó, vamos perseverar, porque nós somos filhos. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.